Chegamos finalmente no capítulo 7. Hoje, 29º sermão da nossa série. Uma verdadeira jornada de transformação, uma verdadeira jornada de desafios, mas certamente uma jornada que vale a pena. Porque se ao final dessa série nós terminarmos tudo isso e olharmos para trás e crermos que Deus usou esse tempo para nos tornar mais parecidos com Ele, terá valido a pena. Que a postura do nosso coração seja essa. Que esse tempo aqui não seja inútil. Que esse tempo não seja em vão. Que realmente ao ouvir a Escritura, ao meditar na palavra de Deus, sejamos dispostos a ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Então nós faremos a leitura do nosso texto base de hoje, Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, e nós iremos pensar hoje, o título do sermão de hoje é O Julgamento do Coração. A partir do verso 1, o texto diz o seguinte: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes, os cães, as pisarão. Ou melhor, os porcos as pisarão. E aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor que a Tua palavra aqui é viva e eficaz, que ela seja usada pelo Senhor, para que isso seja realidade nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nós estamos diante de Ti quando abrimos a nossa palavra, quando abrimos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como o nosso coração ama julgar? Talvez muitos de nós ainda não. Mas naturalmente o nosso coração ama julgar. Nós amamos emitir opiniões sobre as coisas. Por exemplo, estavam as mulheres aqui, aí eu perguntei, quem deseja começar falando, né? Aí a Júlia disse, eu. Daí daqui, foi para lá, que daí voltou para cá, e daqui a pouco você olha para isso e pensa assim, por que não falou bonitinha, né? Cada uma por vez, assim. É um exemplo simples, mas eu quero levá-lo nesse primeiro momento à consciência de que nós amamos julgar. Faz parte de quem somos. Nós olhamos e analisamos algumas coisas. Por exemplo, eu estou olhando agora aqui para a Kelly e percebi, tu está de óculos. Tu não estava enxergando bem? Ou é só pela aparência? É só porque o Felipe disse assim, olha, eu acho que tu vai ficar ainda mais bonita de óculos. Eu acho que é, porque ele está faceiro que só. É. Nós amamos julgar. Quando nós olhamos uns para os outros, inevitavelmente nós julgamos, nós emitimos opiniões. Isso nos causa um certo desconforto. Tanto de você ouvir isso a seu respeito, tanto de entender que isso é verdade. É verdade mesmo, eu amo julgar. Por exemplo,
Eu julguei a irmã Júlia, porque no último QRA, ela disse assim, ó, eu não vou riscar na minha Bíblia. Vê se tem cabimento numa coisa dessa. Inclusive dei a dica para ela, pega essa, coloca num quadro, uma moldura, deixa ela novinha, intacta e pega outra para te riscar. Mas graças a Deus a irmã já se arrependeu. Ela mandou uma... Só Jesus, irmã. Ela mandou uma foto lá no grupo do QRA, fazendo uma coisa ousada. Ela sublinhou com uma caneta azul simples um título da Bíblia dela. Naquela hora eu pensei assim, começou. Agora ela nunca mais volta ao normal. A gente brinca com essas coisas, mas isso começa a trazer alguns indícios sobre o nosso coração. Daqui a pouco você estava sentado aí pensando assim, mas de novo citando o nome da Júlia. Entendeu? Parece que o pastor tem seus preferidos. Enquanto você está aí ouvindo, você está emitindo muitos julgamentos, opiniões. Basta um olhar, pelo olhar a gente julga, um comentário, que tem aqueles que dizem assim, ó, não vou falar nada, mas já falou, você já comentou, não vou falar nada. Agora basta o outro, você perceber o outro olhando com uma cara feia, o outro faz um comentário ou uma atitude do outro e em segundos a gente já emite uma sentença. Eu já sei por que a pessoa é assim, já fiz um mapa aqui, ó, da vida dela, e eu tenho certeza que se ela fizesse isso, estaria resolvido, mas se ela não fizer, essa é a sentença. Somos rápidos em fazer isso. A nossa sociedade promove isso, e nós abraçamos isso, nadamos nisso de braçada. As redes sociais são um prato cheio para isso, não é? Um prato cheio para saciar a nossa necessidade, essa ânsia, essa vontade que temos de julgar os outros. Até porque a maioria, e é fácil fazer isso, né? Porque a maioria daquilo que vemos nas telas, nós não vemos na sala das casas. A maioria daquilo que vemos na tela do celular, na TV, não é a realidade das casas, da família, da vida real. Inclusive tem uma trend, que para quem não sabe, eu já falei que é uma entidade que habita no Instagram, mas é uns vídeos, um tipo de vídeo que tem nas redes sociais, que é o seguinte, o camarada ele pega o telefone e ele diz assim, ó, eu quero ver se eu acho essa pessoa aqui no trabalho dela. Ele pega lá a foto do perfil da rede social, que a pessoa está disfarçada. Agora com a inteligência artificial, então, a pessoa está disfarçada. Olha ali a pessoa toda maquiada, né? Tem uns caras ainda que são, como é que eu digo isso? Fresco. Que ainda usam a inteligência artificial para fazer uma barba, sabe? Para mudar o penteado. Tipo, o cara fica brincando de Barbie nas redes sociais. Botando filtro para deixar a bochecha vermelha, a boca mais rosada. Isso é coisa de menina. De menina, não é nem de mulher. É coisa de menina. Existe muito isso. A gente enxerga e a gente pensa assim, eu passei por essa pessoa na rua, eu sei que ela não é tão rebocada assim. Né? Eu sei que existe uma realidade dura por trás, para não dizer outra coisa e não talvez ofender algum coração um pouco mais sensível. O que Jesus quer nos mostrar, irmãos, em Mateus capítulo 7, de forma geral aqui, é que o problema não está em julgar o erro, e sim em ter um coração que ama julgar, só por julgar. Um coração que olha e prontamente torce até mesmo para que o outro cometa erro. Sabe quando alguém cai diante de você e você diz assim, ó, eu sabia, nunca me enganou. Lembra, Thaís, aquela vez que eu te disse isso? Estava desenhado. Amamos isso. Amamos julgar e somos apaixonados pelo fato de estarmos certos.
É esse tipo de julgamento que Jesus está julgando. Essa é uma das passagens mais mal compreendidas da Escritura, certamente. Eu acredito que ao lado do Senhor é meu pastor e Deus enviou seu Filho ao mundo, essa é uma das passagens mais conhecidas da Escritura. Mas da mesma forma que é tão conhecida, é tão mal interpretada. E por ser mal interpretada, mal praticada. Esse texto não está falando sobre uma proibição. Mas Jesus está fazendo uma denúncia ao orgulho disfarçado de zelo. Esse é o movimento que Jesus propõe nesse texto. O orgulho precisa ser desmascarado. O olhar precisa ser santificado. E o coração, quem nós somos, precisamos agir com sabedoria diante daquilo que vemos. Então o Senhor nos chama a examinar não apenas com nossos olhos, porque no fim, não é o outro que está sendo julgado nesse texto, mas é o nosso próprio coração. Eu quero considerar com você essa noite 3 pontos. Vamos seguir na estrutura que já temos caminhado há algum tempo. Primeira coisa que Jesus trata aqui é sobre a nossa pretensão. A pretensão de juiz. A pretensão de ocuparmos um lugar, o desejo, a intenção de ocuparmos um lugar de juízo. Sobre os nossos irmãos, diante das pessoas. E o texto diz, pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mas o versículo 1 deixa a ideia de Jesus muito clara, pelo menos deveria. Ele diz, não julguem. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O problema é que a gente pega o versículo 1 e tira ele como texto favorito da Bíblia, né? Aí quando alguém chega e confronta você com alguma coisa, você diz, não me julguem. A Dani podia estar aqui na frente falando, aquela perguntinha que a Rebeca fez. Cara, eu acredito que tenha sido uma perguntinha assim, bem cabulosa. Que é aparentemente simples, mas que Deus trouxe um peso diferente. Mas diante dessa pergunta, a Dani poderia olhar e dizer assim, não, deixa eu viver do meu jeito. Inclusive, esse coração de pedra, Dani, que tu mencionou, só tu não sabe que Jesus já começou a despedaçar ele. E isso começou já há muito tempo. Quando o ministério da comadre entrou em ação. A comadre Nelly já estava orando por ti há bom tempo. E agora, tu chegou aqui como comadre na Nelly. Mas agora tu é a nossa irmã. Tu também, Robson. Jesus vai te pegar, cara, tu sabe. Ele ama vocês, ele ama a família de vocês. Vocês são nossos irmãos. Já trouxe outra comadre, verdade. Olha aí, o ministério da comadre, cara. Vamos patentear esse ministério. Eu acho que não tem outra igreja que tem esse ministério aí, Ministério da comadre, pelo menos não registrado. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que todo ser humano em si, ele possui a disposição de julgar. Somos rápidos em diagnósticos e muitas vezes cruéis em nossos vereditos. Como um médico ruim de plantão, que de vez em quando a gente vai no plantão, lá no Suzão, e a gente encontra um médico bom. Já teve essa bênção? Eu já tive, graças a Deus. Deus ama muito minha filha. Vezes que precisei lá e fui muito bem atendido. Mas assim, o que circula, de forma geral, é aquele camarada que olha para ti e tu diz assim, eu tô com dor nisso, tô com dor naquilo, e o cara diz, é uma virose. Toma um paracetamol, um soro e bastante água. Por isso que às vezes a gente está em casa e pensa, e o homem pensa muito assim, por que eu vou ir lá para ouvir isso?
Às vezes, homem, não é você ir lá para ouvir o médico, é simplesmente para você ir lá e deixar o coração da tua esposa mais tranquilo também. Você não vai ver o médico, você vai lá ver a sua esposa junto com o médico. Mais ou menos isso que acontece. Somos rápidos nos nossos diagnósticos, quando olhamos para os outros. Isso é muito comum. É incomum, porém, nos percebermos no banco dos réus. Não é tão normal assim a gente perceber que nós somos aqueles que estão sendo julgados. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12 diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso é a Bíblia emitindo um julgamento a teu respeito, a meu respeito. Estamos todos, portanto, no banco dos réus, sentados, enfileirados. E o que a Escritura diz sobre cada um de nós é: não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda. São tolos. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. É duro ouvir isso. E por isso que é tão incomum nos percebermos nessa posição. Porque o que nós queremos ouvir é: você é a florzinha de Jesus. Você é o centro. Você. Deus tem uma bênção sobre a sua vida. Você vai ser um grande homem. Talvez não vai. Talvez você vai morrer pequeno. Porque a grandeza de alguém não reside no tanto que ele pode fazer por si só, mas é no quão útil ele se tornou nas mãos do Deus que é grandioso. E isso muda a forma como nós vivemos as nossas vidas. Isso muda a forma como enxergamos o propósito da nossa existência. A Bíblia, portanto, nos coloca, então, enfileirados, todos na mesma situação. Não há ninguém que preste. Mas calma, não vai embora. Mas de início é isso que a Escritura nos ensina. Essa é a situação natural de todos nós. Precisamos entender melhor o que Jesus está dizendo aqui com julgar. Porque aqueles que dizem que vestem a camisa não julgueis, eles adotam como doutrina apenas o versículo 1. E eles esquecem que depois do versículo 1 vem o versículo 2. E depois do versículo 2 vem o versículo 3. E assim sucessivamente. O que Jesus está dizendo aqui é que julgar, aqui esse julgamento que Jesus está dizendo, não julguem, o julgar aqui não é discernir, não é procurar entender, é condenar. Por exemplo, talvez você em algum momento julgou o seu Antônio. Tinha uma época que o seu Antônio chegava aqui de óculos de sol, bem malandrão. Quando eu olhei a primeira vez, eu pensei assim, eu acho que ele errou a volta, né? Saiu de tarde, voltou, já veio direto para o culto, não sei o que aconteceu. Poderia simplesmente não conversar com ele e ficar no meu coração dizendo: mas o que esse velho me aparece de óculos de sol na igreja, de noite? Fui conversar com o seu Antônio. O seu Antônio tem um problema de visão, sério inclusive. E toda vez que sentamos com ele, nós oramos por isso. Você sabia disso? Talvez você deveria vir mais nos cultos de oração. Às vezes a gente apenas olha e emite opiniões, quando deveríamos discernir, procurar conhecer. Então é isso aqui, essa distinção de termos que precisa ficar muito claro na nossa mente. O que Jesus está condenando aqui é a atitude de quem se coloca no lugar de Deus, desprezando o outro, colocando o outro como se ele se encontrasse numa situação irremediável, que não dá para voltar atrás. Tu olha para o outro e diz assim, esse aí já era. Porque a gente tem tanta fé às vezes, a gente tem umas coisas que a gente fala assim que é tanta fé que causa o efeito contrário. Por exemplo, a gente olha para algumas pessoas e diz assim, tchê, esse nem Deus. Tem que ter muita fé para falar um negócio desse. Nem Deus. A gente olha para a pessoa e diz assim, não, já era.
fogo do inferno, inclusive já sinto o cheiro do enxofre. Você já despreza a pessoa, você já trata ela como alguém que não tem cura. É esse julgamento que Jesus está condenando. O julgamento hipócrita, porque o capítulo 7 vem depois do capítulo 6. Jesus estava tratando sobre hipocrisia no capítulo 6. Esse julgamento hipócrita, ele nasce do orgulho espiritual. Quando a gente acha que é uma coisa que não é. Romanos 2, versículo 1 diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo, visto que pratica as mesmas coisas que condena. Como o pecado é feio na vida do outro. Quando percebemos o pecado na vida do outro, a gente olha e diz assim, meu Deus, como é que tem a coragem de aparecer na igreja depois disso? O pecado é muito feio na vida do outro. E às vezes a gente se justifica porque as pessoas ainda não sabem o nosso pecado. Porque o pecado com o qual lutamos não se tornou público, não se tornou visível para os outros. E por conta disso, nós nos protegemos na nossa reputação e julgamos o outro. O pecado é feio, mas ele precisa ser feio na minha vida também. Julgar assim, dessa forma hipócrita, é esquecer da graça e assumir uma postura de distância e abandono. É quando eu olho e digo, tu lá, eu aqui, acabou. Por mim que morra, por mim que vá para o inferno. Ou a expressão que eu cresci ouvindo, que arda no fogo do inferno, porque aí tu vê que a pessoa é ruim mesmo. Se você tem muito tempo de igreja, eu espero que faça muito tempo que esse tipo de coisa não sai da sua boca. Mas talvez isso é algo presente, constantemente em seu coração. A consequência disso, irmãos, dessa postura, desse tipo de julgamento, é a destruição da comunhão que Jesus Cristo estabeleceu por meio do seu sangue. Nós precisamos tomar uma atitude e renunciar à pretensão de juiz e reconhecer: o trono não é meu. A última palavra vem do Senhor. Se você foi crucificado, se você foi justificado por Cristo, se diante do tribunal de Deus você foi aceito por Ele, aceito por Deus, baseado naquilo que Cristo Jesus fez por você, se você reconhece essa verdade sobre a sua vida, você já não tem mais prazer em condenar ninguém. Isso é fato. Não existe um deleite nisso. Não existe uma torcida para o outro se dar mal. Tomara que agora a Júlia faça tudo de errado, porque o pastor está falando bem dela, e eu não estou confortável com isso. Tomara que ela mostre realmente quem é. Aí para isso eu digo amém. Que daí a gente trata, né? O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos sondar o nosso coração e perceber o que tem se passado aqui dentro. Precisamos confiar que Deus é o juiz. Abandonar a nossa pretensão de juiz. Deus é o juiz. E Ele jamais deixará que alguma maldade deixe de ser punida. Toda maldade será devidamente punida. Porque os olhos do Senhor estão atentos. Porque Ele é Deus onipresente,
porque Ele é o Deus onisciente e Ele é o Deus onipotente. Isaías capítulo 13, versículo 11 diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Ou seja, sabe toda essa desgraça que você vê no mundo aí? E você vê muitas vezes o crime compensando, aparentemente? Você vê a maldade trazendo benefícios, aparentemente? Para todas essas coisas, Deus diz: confie em mim, porque eu darei fim a isso. Eu sou o juiz, e eu porei fim nisso. Eu punirei toda a maldade. Irmãos, pode ser que não seja nessa vida, mas toda a maldade será devidamente punida pelo Supremo Juiz, o Deus soberano. E é nisso que cremos. E é nisso que precisamos descansar. Mas precisamos entender o que Jesus não está dizendo aqui. Jesus não está dizendo que se você não julgar, você não será julgado por Deus. Porque tem gente que pensa isso, né? É perdão de tabela. Tipo assim, eu não vou julgar o Anderson, porque daí quando Deus olhar para mim, Ele não vai me julgar. E daí eu vou ser salvo. Essa é uma visão muito superficial, muito infantil acerca do texto. Nós precisamos olhar para isso e entender que o texto está falando sobre os nossos relacionamentos com as pessoas. Está falando sobre o julgamento para com as pessoas. Sendo assim, a forma como você julga os outros é a forma que julgarão, as pessoas julgarão você. Então você quer levantar a régua lá no alto? Assuma depois essa cobrança. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz: não queiram muitos de vocês serem líderes, porque vocês sabem que nós, aqueles que ensinamos, seremos cobrados com maior rigor. Quando você se propõe a isso, quando você se propõe a julgar os outros, é essa mesma medida que será usada para julgar você. Não tem como fugir disso. Se você vive dizendo por aí, não pode falar palavrão, não pode falar palavrão, e aí no momento específico, no calor do momento, você solta um... Mas é claro que alguém vai olhar para você e falar, olha lá, o boca santa, na hora de falar para os outros, mas ele mesmo não vive. Todos nós estamos no banco dos réus, sofrendo com isso. Quero fazer uma pergunta a você. Como? Quando você pecar, como você deseja ser tratado? Eu gostaria que não me julgassem. Eu gostaria que não se metessem. E aí você se torna essa pessoa assim, passiva, diante da vida da igreja. Distante. Essa pessoa morna. Como dizia minha tia, não fede, não cheira. Pessoa que não se envolve com nada. Não se envolve com ninguém. Por quê? Porque quando aconteceu alguma coisa com você, você não abriu a porta para ninguém se envolver com você. Ninguém teve abertura para fazer uma perguntinha para você. Para questionar você. Quando você pecar, como você deseja ser tratado? Esse é o ponto. Quando as pessoas pecam diante de você, como você trata elas? De que forma você transmite os ensinos de Jesus a essa pessoa? De que forma você se comporta diante da queda dos outros? Ouvi certa vez alguém dizer que quando chega aos nossos ouvidos que alguém pecou, antes de abrirmos a boca para emitir algum diagnóstico, algum juízo, da forma negativa, né? Antes de apontarmos o dedo, deveríamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque poderia ter sido eu. Porque eu sou pecador. E eu preciso da tua ajuda. Como
você deseja ser tratado quando você pecar? E, por favor, não encare isso como um incentivo de, então o pastor está dizendo que está tudo bem pecar. Não, não é isso. Está claro isso. Mas, infelizmente, lidaremos com o pecado até o final da nossa vida. E quando você pecar, como você deseja ser tratado? Para abordar esse assunto, Jesus nos faz considerar 3 coisas. Primeiro, faz considerar a nossa pretensão de juízo. Segundo, ele nos faz considerar uma necessidade, a iluminação no olhar. Nós precisamos aprender a olhar para os outros de uma forma diferente, da forma como é natural olhar, como a carne deseja olhar. Jesus faz isso de forma brilhante. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está no seu próprio olho? Isso seja ser cômico. Seja ser uma construção de humor, uma piada que Jesus está contando. Estávamos esses dias com alguns irmãos e teve um irmão que estava com um cisco no olho, um negócio no olho. E aí foi montada uma verdadeira força-tarefa. 4 pessoas com lanterna e cada um dando um pitaco, né? Usa um papel, assopra, bota colírio, deixa o olho fechado, lava. Não lembro de alguém ter dito hora para o cisco voar. Mas no fim das contas, irmãos, tem coisas que nós precisamos uns dos outros para ajudar. E foi o que aconteceu. Um movimento para tentar ajudar o irmão a tirar aquele cisco, aquela sujeira que estava no olho dele. Agora pensa, por favor, por um momento. Como é que você vai pedir para alguém que usa aí um óculos, que depende do óculos para enxergar, que não consegue enxergar o palmo na frente do rosto, assim, ó. Como é que você vai pedir para uma pessoa assim tirar o cisco do seu olho? E ainda a pessoa diz assim, não, eu vou tirar o óculos aqui para enxergar melhor. Tu não vai deixar uma pessoa assim colocar o dedo no teu olho. Ao menos você tenha muita fé. Mas eu acho que mesmo assim não. O ponto é ridículo isso. Imagine comigo essa situação, alguém chegando assim e assim, ó, não, você está brincando, só pode estar brincando. O texto diz, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque o movimento de tirar o cisco do olho do nosso irmão é natural. Porque há em nós a pretensão de juiz. A pretensão de ser juiz sobre a vida do outro. O que não é natural em nós é tirar a primeira trave do nosso próprio olho. Porque quando esse movimento se faz necessário, a gente trava. Por que a gente trava? Primeiro, ou um dos motivos, é porque não queremos lidar com a trave do nosso olho. Nós simplesmente não queremos enfrentar a realidade suja do nosso próprio coração. A gente gasta pouco tempo pedindo para Deus sondar o nosso coração e mostrar a sujeira que existe lá dentro. Porque estamos muito ocupados olhando o cisco no olho dos outros. E estamos tão ocupados fazendo isso que se acumulou uma trave no nosso próprio olho. É isso que Jesus está condenando. É essa postura que Jesus está condenando. A falta de prontidão de lidar com o seu próprio pecado. Devemos julgar. Mas precisamos tomar cuidado em como faremos isso. Porque Jesus está dizendo, primeiro você tira a trave do seu olho. E depois o que você deve fazer? Você deve tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, de forma geral, 2 posturas aqui. Aquele que não quer tirar a trave do seu olho, porque ele não quer ser confrontado com a realidade do seu próprio coração. Mas tem aquele outro que ele diz assim, não, cada um com o seu. Eu lido com o meu cisco, tu lida com o teu cisco, e assim. A gente vive igreja.
Cada um cuidando da sua vida, do jeitinho que Satanás ensinou. Separados. Em facções. Em inimigos. Só que a gente é adulto, né? A gente sabe vestir uma máscara de hipocrisia e se respeitar. Eu vou fingir que eu gosto do Felipe. E aí ele vem aqui, eu trato ele bem. O que o texto está dizendo, irmãos, é que não devemos julgar dessa forma hipócrita, mas que há um julgamento que o povo de Deus deve fazer. Precisamos tomar cuidado em como faremos isso. Jesus aqui está condenando o julgamento sem amor, o julgamento distante. Lucas capítulo 6, versículo 39 diz: Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? Você consegue imaginar essa cena? Um cego guiando outro cego, e aí você assistindo. Aí os dois caem no buraco, você dá risada, hein? Porque foi legal, foi bonito. Mas sabe quem não ri disso? O cego. Porque foi ele que se machucou. Foi ele que caiu. Sabe quem não ri disso? O irmão do cego. Porque há uma preocupação, há um amor. E ele sabe que aqueles dois cegos que estavam um guiando o outro precisa de um irmão com a capacidade de enxergar, com a capacidade de conduzir, com a capacidade de dizer, não vai por aí. Vem por aqui, esse é o caminho. Ouça Jesus. Esse aqui é o caminho. Você vai cair num buraco, cara. Se você ama alguém e quer fazer um julgamento correto, você primeiro precisa olhar para a sua própria vida. Porque a última coisa que esses dois cegos precisam é de um terceiro cego. Muitas vezes nós olhamos e afirmamos sobre os nossos irmãos que eles não enxergam, mas não estamos colocando a nossa visão à disposição para guiá-los. Porque isso custa. Isso custa tirar a trave do nosso próprio olho. Isso custa trabalhar o íntimo do nosso coração. E na maioria das vezes, nós não estamos dispostos a fazer isso. Precisamos que o Espírito Santo gere isso em nós. Conta-se uma história de uma mulher que reparava nos lençóis brancos que a vizinha estendia no varal. Aqui na nossa igreja não tem isso, né? Mulheres que estendem lençóis brancos no varal. Essa mulher reparava. Os lençóis estavam sempre com manchas, muitas manchas. A mulher reparava e comentava com o marido sobre a falta de capricho da vizinha. Depois de algum tempo, numa manhã ensolarada, lá estavam os lençóis novamente, porém branquíssimos. A mulher comentou com seu marido novamente sobre a mudança. O marido disse assim, não, é que ontem eu lavei a janela. O problema às vezes é esse. A gente está enxergando tanta podridão no outro, porque é o nosso coração que está sujo. É fácil falar como os outros devem limpar suas coisas enquanto as nossas estão encardidas. Alguns cristãos infantis, eles querem usar esse texto para afirmar que nós não devemos julgar ninguém. Não julgueis. Nunca. Mas não é o que Jesus está dizendo. Na maioria das vezes, nessa postura de não julgueis, o que a pessoa está querendo dizer, na verdade, é deixa eu aproveitar o pecado. Deixa eu seguir nesse caminho. Deixa eu ver se vai dar mesmo isso que tu está dizendo. Eu quero comprovar se ali na frente existe um buraco mesmo. Não se meta na minha vida. Agora, os discípulos de Cristo, eles entendem que eles possuem a responsabilidade de julgar
porém não com os seus padrões e vontades, mas de acordo com a verdade de Deus. Então existe o julgamento distante, hipócrita, sem amor, que Jesus está condenando isso, e existe o julgamento segundo os padrões de Deus. João capítulo 7, versículo 24 diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Sublinhe esse texto na sua Bíblia, por favor, e depois mostre para a Júlia. Sublinhe esse texto, para que cada vez que alguém chegar para você e dizer assim, ó, não me julguem, quem é você para falar de mim? Você vai dizer, eu sou um filho de Deus. Que assim como você está precisando agora enxergar com mais clareza, eu preciso também. Então eu estou vindo aqui hoje falar para você que você está em pecado e precisa consertar isso. E com isso eu estou abrindo uma porta para que amanhã você possa chegar na minha casa e dizer, você está em pecado nisso e você precisa se arrepender. É assim que os filhos de Deus, que os discípulos de Jesus julgam. Não adianta simplesmente você falar a verdade. Porque daqui a pouco você está pensando assim, então ganhei aqui o meu texto. Meu novo texto favorito da Bíblia. Eu preciso julgar a partir da verdade. Então, se é a verdade, agora vocês que me aguentem. Você chega, você fala, você critica, você vomita em cima da pessoa e diz, não, mas é a verdade, a Bíblia manda a gente falar a verdade. Mas não adianta só você fazer. Você precisa ser. Esse é o movimento de Jesus em todo o Sermão do Monte. Ele não pregou o Sermão do Monte para nos ensinar somente o que fazer, mas o que nós devemos ser. O que seremos diante dele. Então a verdade na boca de alguém que é de verdade produz cura. Mas a verdade na boca de um hipócrita mata. Destrói. Por isso devemos tirar a viga do nosso olho. Por isso precisamos limpar os nossos vidros, limpar os nossos óculos. Antes de eu usar óculos, e hoje eu não vim com ele, então, por exemplo, a Kátia e o Carlos lá, eu não enxergo como é que é a expressão deles. Pode até ser que dormiram, eu não sei. Está tudo nuviado. Mas antes de eu usar óculos, eu julgava muito um amigo meu. Uma vez eu peguei o óculos dele, coloquei e disse assim, cara, eu tenho certeza que tu enxerga melhor do que isso. Estava podre aquele óculos. Só que com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu comecei a tratar o meu óculos da mesma forma. Talvez agora você que usa óculos, você dá uma olhadinha nele aqui assim, acho que está na hora de dar uma limpada. No dia a dia, se você vai usando, ele vai acumulando ali a gordura do próprio corpo, do suor, poeira, só que você se acostuma. Até alguém chegar, parar na sua frente e dizer, tá sujo o teu óculos, né? Aí você vai perceber. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Isso não é simplesmente falar a verdade, mas é se preocupar em primeiro lugar em ser de verdade. Estar com o coração diante de Deus para poder estar com o coração diante do irmão. Enquanto eu não tirar a trave do meu olho, não poderei ver claramente o cisco do olho que está no meu irmão. Se eu não enxergo, se eu não sei, se eu não sou, o que eu vou reproduzir na vida do outro? É interessante que Jesus ilustra usando o olho, uma parte muito delicada do corpo humano, né? Porque se você for mexer no olho de alguém, de qualquer jeito, você pode cegar a outra pessoa. Há pessoas aqui que já fizeram cirurgia nos olhos, ou têm medo de fazer cirurgia nos olhos, porque eu posso ficar cego? É algo extremamente delicado. Não é qualquer um que toca no olho, e é isso justamente que Jesus está dizendo. Não é qualquer um que vai poder fazer isso, tirar o cisco do olho do outro irmão. Há uma condição: tratar primeiro o seu próprio coração. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, não se levante para julgar, sem antes ter se dobrado diante de Jesus. Julgar sem examinar-se
é representar a santidade, é atuar diante de Deus e atuar diante dos homens. Uma forma bem confiável de sabermos se os nossos olhos já foram iluminados pela luz do Evangelho é reconhecermos a nossa cegueira natural. É reconhecermos que assim como o meu irmão está cego, eu também já fui um. Eu também não enxergava. Eu também já pequei. Eu também já fiz coisas detestáveis. E inclusive ainda penso coisas detestáveis. Essa é uma das evidências que você está enxergando com clareza. Quando você é capaz de sondar o próprio coração e perceber, eu preciso lidar com algumas coisas aqui dentro. Porque se você não fizer isso, você vai se acomodar. E aquilo que era passageiro começa a se tornar uma prática. Aquilo que era acidente começa a se tornar algo planejado. Jesus nos ensina, irmãos, a olhar primeiro para dentro, para depois olhar para o outro. Mas a gente faz o movimento contrário. A gente olha para o outro e depois olha para dentro. A gente olha para o outro, na atitude do outro, e depois olha para si e emite um diagnóstico. Eu não sou tão ruim assim. A gente se perde. A gente faz o movimento contrário daquilo que Jesus está ensinando. O que ele nos ensina é que devemos tomar essa atitude e ir até o nosso irmão, mas fazer isso com o coração diante de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque a correção deve ser feita sob a cruz de Cristo, à luz do Evangelho. Somente alguém que foi crucificado com Cristo pode ser um instrumento de correção, levando a cruz de Cristo para outro. Caso contrário, você vai levar legalismo. Caso contrário, você vai levar moralismo. Você vai levar religiosidade. Você vai levar aquele discurso, vem para a igreja. Quando eu entrei na igreja, não, é Cristo. É a cruz de Cristo. É isso que precisamos e é isso que devemos levar para os outros. É a partir da cruz de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, que as pessoas são salvas e edificadas e santificadas, lutam contra os seus pecados. Precisamos, irmãos, orar por isso, porque é o próprio Espírito Santo que limpa os olhos do discípulo para que ele veja com compaixão e não com condenação. Compaixão, graça, misericórdia. Porque você tem um pecador aí do seu lado. Sabia disso? Mais do que você possa imaginar. Aí você pensa assim, não, mas eu conheço bem essa peça que está aqui do meu lado. Mas ele é pior do que isso. Ele tem o potencial de ser pior do que isso. Ele precisa ser levado para a cruz de Cristo. Hoje. Ele precisa ser levado para a cruz de Cristo. Os nossos filhos, que hoje apresentam dificuldades, apresentam comportamentos ruins, eles têm o potencial de se tornarem muito piores. Se largarmos os nossos filhos para si próprios, para si mesmos, eles se tornarão, ou melhor, nós nos tornaremos aqueles pais que não dormem durante a noite, esperando o filho voltar para casa. Eu cresci ouvindo isso. Eu fiquei acordada, esperando tu chegar em casa, porque eu não sabia se tu ia chegar aqui inteiro. Eu não sabia se tu ia chegar aqui com uma facada, com um tiro. Se nós não levarmos os nossos filhos para a cruz de Cristo, esse é o nosso futuro. Porque ficarão entregues a si próprios, cegos. E eles encontrarão outros amigos cegos. E ambos cairão no buraco. Quando nossos olhos são iluminados, quando nossos olhos são limpos por Jesus, o resultado é que você jamais apontará o cisco do outro com orgulho, mas com lágrimas.
Você vai olhar para o outro e vai dizer: irmão, eu vejo o pecado em você. Mas eu vejo o pecado em você porque primeiro eu vi ele em mim. Eu experimentei a graça. E é essa graça que eu venho trazer a você. É responsabilidade dos discípulos julgar uns aos outros, mas isso deve ser feito de forma bíblica. Eu vou citar alguns textos aqui e posso passar para você depois, é só me pedir. Mas o que é essa forma bíblica? Examine-se antes de falar. Não sai falando de qualquer jeito. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Ore antes de corrigir. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, que enxergam, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Quando você for corrigir o irmão e falar com o irmão, fale para restaurar, não para vencer. Não para vencer a disputa. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa é a vitória, que cresçamos em Cristo. Dependa do Espírito, não do impulso. Porque às vezes muito do que sentimos nas nossas conversas não é sensibilidade ao Espírito. É apenas intuição. É coisa da minha cabeça. E eu vou e falo. E eu atiro pedra. Ou eu passo a mão. Dependa do Espírito e não do impulso. João capítulo 16, versículo 8 diz: quando ele vier, o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tendo os olhos iluminados, vá ao outro. E tenha coragem de fazer isso de forma bíblica. Para falar sobre esse assunto, Jesus nos aponta para 3 direções. Ele fala sobre a nossa pretensão de juiz, essa vontade que a gente tem de dizer: não, mas eu já sei isso. Eu já sei que é pecado e vai para o inferno. Mas ele também fala sobre a iluminação dos olhos, que é feita por meio do Evangelho. Essa clareza que precisamos ver o outro. E o resultado é a prudência no discernimento. Alguém aqui das mulheres falou prudência. Esse termo. Tu tá com tudo, não? Alguém dá um tombo dela no final aí. Prudência no discernimento. Sensatez. Versículo 6 diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Se o fizerem, estes as pisarão e aqueles se voltarão contra vocês. Aqui entra o equilíbrio entre verdade e amor. Depois de advertir contra a pretensão orgulhosa e purificar o olhar, Jesus leva o discípulo à sabedoria. A sabedoria que é fruto do discernimento. É entender o que Deus quer, é enxergar as coisas como Deus enxerga para poder agir sabiamente. Não é inteligência para entender, é sabedoria para saber o que fazer com aquilo que entendeu. A sabedoria é sempre prática. A sabedoria que vem do alto nunca é abstrata, teórica, não, ela é prática. E é a isso que Jesus está nos levando. A ter esse discernimento e a ser prudente nisso. Jesus diz para não julgar, mas ele próprio está julgando quando fala sobre os cães e os porcos. Ele diz: não dê o que é valioso para os porcos, para os cães. Tá, mas como assim, Jesus? Você está dizendo para a gente não falar que os outros fedem, e aí o Senhor está dizendo: ó, seus fedidos. É isso que o Senhor está fazendo, Jesus? Bom, alguns podem argumentar que ele pode fazer isso, né? Ele pode fazer porque ele é Jesus.
mas somos chamados a fazer isso também. Repare esses textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinem ou julguem todas as coisas. Retenham o que é bom. Aquilo que vocês ouvem, aquilo que vocês enxergam, julguem, examinem todas as coisas. 1 João, capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, julguem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Há muitas pessoas que se levantam em nome de Deus, sem honrar o nome de Deus. Então coloque esses espíritos à prova. Julgue aquilo que você está ouvindo. Por isso eu digo a você, abra sua Bíblia, acompanhe o texto, sublinhe o texto. Peça o esboço se você quiser. Assista de novo. Me chama para conversar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Quando alguém se levanta para falar em nome de Deus, deve ser julgado aquilo que ele está falando. 1 Coríntios 5, versículos 12 e 13 diz: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor no meio de vocês. Como que será possível expulsar o malfeitor do meio de nós se não haver um julgamento? E fazer isso segundo a reta justiça. Porque o que o texto está dizendo é isso. O caminho de Mateus capítulo 18 é esse. Se não há arrependimento, deve ser tratado como um pagão, como um incrédulo. Mas e como é que a gente trata um incrédulo? Como tratamos um pagão? É condenando-o ao inferno ou a pretensão de juiz de novo? Não! Nós tratamos ele como um cego que precisa ser alcançado, que precisa ter os seus olhos iluminados. Jesus nos deu essa ordem, irmãos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine eles a obedecerem tudo que eu tenho ordenado. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Como tratamos aqueles que, ao julgar, percebemos que ainda não tiveram os seus olhos iluminados? Tratamos como pessoas que precisam ser alcançadas. O julgamento, ele é correto e é ordenado, é valioso para a saúde do povo de Deus. Jesus está usando uma ilustração muito séria aqui, porque os cães da época não são os cães domésticos, os pets que a gente tem, que vão pro pet shop e voltam cheirando melhor do que a gente. Não tem perfume. Eles pediam carniça, revirando lixos, restos de animais, carniça. Andavam em bandos, muitas vezes atacavam as pessoas. É esse tipo de cachorro que Jesus está falando. Tanto os cães como os porcos, aqui nesse contexto, eram considerados impuros para o povo judeu. Eram criaturas desprezíveis. As pessoas fugiam desse tipo de animal. Porém, mesmo aqueles que ouviam e não eram judeus, eles eram plenamente capazes de entender o que Jesus estava ensinando. Assim como nós somos também. Chega na sua casa hoje, ou amanhã, talvez você não tenha cachorro, mas pega a sua Bíblia, que você comprou, que você colocou seu nome, você anotou, você já chorou diante dela, já derramou café nela, já tem história com essa Bíblia. Pega essa Bíblia que você ama tanto, já está caindo os pedaços e você diz assim, não, essa aqui é a minha Bíblia. Talvez você nem traz ela mais para a igreja, você deixa em casa, porque ela tem um valor emocional. Pegue essa Bíblia e atira para um cachorro na rua. Vê o que ele vai fazer. Pode ser que ele morda você. Porque você se sentiu ameaçado, você jogou uma coisa nele. Ele não vai dizer assim, sabe que eu estava orando para Deus me dar um sinal? Para ver se eu era amado mesmo por Deus, estou cansado dessa vida de cão. Não vai acontecer isso. Porque ele não dá valor para aquilo. Isso não tem nenhum sentido para ele. Da mesma forma os porcos.
Pega o seu caderninho de anotação, onde você tem anotado os seus devocionais, onde você tem anotado as suas orações. Pegue isso e chegue lá num chiqueiro e jogue lá. Para ver se os porcos eles vão pegar, vão abrir uma roda, vão dar as mãos e vão começar a orar e pedir para que Deus responda as suas orações. Não vão fazer isso. Eles vão revirar aquilo e aquilo vai virar uma coisa só com a lama. Porque aquilo não tem importância nenhuma para eles. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, é que há um limite para o julgamento. Há um limite. E esse limite preserva o valor da mensagem que estamos carregando. A gente não joga aquilo que é sagrado aos cães, nós não jogamos pérolas aos porcos. A mensagem que recebemos é valiosa. Ela é preciosa, dela depende a nossa vida. Há pessoas que com convicção, perseverança e de forma sistemática, elas vão rejeitar a mensagem do Evangelho. Elas vão tratar como se fosse palha. Você vai chegar, você vai falar de Jesus para ela, ela vai rir na sua cara. Ela vai desprezar você. Ela vai ofender você, ela vai ofender a Cristo. Vai tratar como se fosse nada. Continuar pregando para alguém assim, para alguém que claramente já disse, não, eu não quero. É bobagem. Não venha me falar dessas baboseiras. Eu não quero saber do Evangelho. Continuar toda vez que você sentar com ela, falando as mesmas coisas, na melhor das hipóteses, vai fazer você apenas se tornar um chato. Alguém que não sabe conversar sobre nada. Você senta com a pessoa diz assim, tá quente, né? Diz, no inferno é pior. Que beleza isso traz para o Evangelho e para a mensagem do Evangelho? Nenhuma. Você vai para as redes sociais, o seu story é só condenando pessoas ao fogo do inferno. Porque você veio para o culto e saiu abençoado. Eu vou evangelizar o mundo. Você sai pronto, especialista em tirar cisco dos olhos dos outros. Mas ainda assim lento, letárgico, para lidar com a viga do seu próprio. Infelizmente, irmãos, continuar pregando assim para essas pessoas é desvalorizar a mensagem da cruz. Infelizmente, nem todo o coração está pronto para receber a verdade. Por isso, é preciso prudência, sensatez espiritual para saber quando falar e quando silenciar. Eu não estou dizendo aqui que você não deve pregar. Nós fizemos uma série de sermões na nossa igreja com 17 sermões só sobre isso. Só para que você não invente a desculpa de que eu não vou falar. Não. Nós devemos alcançar o mundo. Mas é preciso ter prudência. Devemos tomar cuidado para não taxar de porco e cão qualquer um de forma apressada. Então você falou uma vez, você falou duas, e a pessoa diz assim, não, eu acho que não combina muito comigo. Diz assim, já era, inferno. Não. Ora um pouco mais. Se relaciona um pouco mais. Conversa mais com essa pessoa. Aproxime-se dela. Porque aí, o discernimento começará a vir do céu sobre a sua vida. E aí você vai saber quando falar e quando ficar quieto. Porque até mesmo para essas pessoas, até para porcos e cães, existe um momento certo para falar. E em nome de Jesus, que nesse momento, você esteja tão próximo do teu Pai, que a sua boca seja usada por Ele. Para que naquele momento, por meio da sua vida, aquele que se comporta como um cão, que se comporta como um porco, entenda que na verdade ele é uma ovelha do bom pastor. Mas ela ainda não sabia disso, ela ainda não enxergava isso. Que Deus use as nossas vidas com prudência. Há momentos que o silêncio vai valorizar a mensagem. Num momento em que Jesus estava sendo
julgado, interrogado, ele simplesmente não respondeu Herodes. Lucas 23:9 diz, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. O que ia mudar? Por que Jesus ia se defender? Para evitar a cruz? Ele estava ali no lugar certo. Ainda bem que Jesus não é crente que nem a gente. Porque a gente ora para que Deus tire a cruz, né? Deus, eu não aguento mais essa cruz. Enquanto isso, Jesus não está se defendendo dela. Percebe como muitas vezes nós invertemos as coisas? O discípulo maduro é o primeiro que deve reconhecer o valor da mensagem da cruz. Ele sabe, ele entende o momento de pregar. Ele sabe o momento de investir. Mas ele também sabe o momento de ficar quieto. Porque ele não vai trazer o evangelho para ser feito de chacota. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para os maduros, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Se tornam aptos para entender. Será que eu invisto aqui? Será que eu mando uma mensagem? Ou será que aquela mensagem que a pessoa diz assim, não quero mais saber de Jesus. Será que esse é o momento de eu parar, de dar um tempo? O que eu faço numa hora dessa? Precisamos ter prudência. Buscar sabedoria espiritual do céu para saber o que fazer. Porque eu já ouvi isso. Pessoas dizendo, eu não quero, me deixa em paz. E no momento eu não estou disposto a fazer isso, porque eu não entendi que é o caminho. Talvez, eu espero que não, vai chegar esse dia, mas enquanto não chegar, a oração é para que haja arrependimento. A prudência no discernimento consiste em entender que você já foi julgado pela graça e por isso sabe discernir com misericórdia. Você não olha para a situação e, não, eu entendi de Deus aqui, inferno, é isso aí. Não, você vai com misericórdia, porque você foi alcançado pela graça. Esse é o tipo de pessoa que Deus usa para isso. Paulo desenvolve isso muito bem quando diz, eu fui reconciliado por Cristo. E agora eu recebi o ministério da reconciliação. Agora, através de mim, Deus diz ao mundo, reconciliem-se comigo, reconciliem-se com Deus. A pretensão de juiz sumirá quando os nossos olhos forem iluminados. E o resultado disso será prudência no discernimento. É realmente buscar a Deus para enxergar as coisas como Deus enxerga. Para saber quando falar e quando parar de falar. Falando em emitir julgamentos, talvez você esteja sentado aí agora pensando, pastor, eu acho que agora está na hora de parar de falar. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar. Você que está sentado aí, você que está me ouvindo, você já cometeu algum grande erro na sua vida? Você não precisa responder para mim. Não é eu que preciso dessa resposta. Todos estamos sentados no banco dos réus. Todos somos culpados e por isso não podemos julgar pela nossa própria justiça. Jesus nos ordena julgar de acordo com a justiça de Deus, a verdadeira e reta justiça. Julgar de acordo com a palavra é um dever de todo cristão. Todos nós. Não existe esse negócio de não, é eu e eu. Distorcer esse princípio, irmãos, é tratar a Bíblia como o diabo.
que tenta mudar o significado daquilo que Deus disse. Lembra como ele tentou Jesus? A palavra de Deus dizia uma coisa e ele quis trazer uma parte da Bíblia para tentar sugerir outra, que não estava em acordo com aquilo que Deus quis dizer. Então, quando a gente assume essa postura de não julgueis, nós estamos tratando a Bíblia como o diabo. Nós estamos nos comportando como filhos do diabo, porque imitamos a ele. Sendo assim, você que é cristão, você que é discípulo de Jesus, deve julgar os seus irmãos. Mas não sem antes se certificar que está vendo claramente a vida do seu irmão. Se não há uma viga atrapalhando a sua visão. Se não há entulhos dentro do teu coração. O Evangelho, irmãos, não nos pede ingenuidade. Eu vou esperar sempre o melhor de todo mundo. Eu não acredito. Eu não acredito que aquele irmão seria capaz, que aquela irmã seria capaz de fazer isso. O Evangelho não nos pede isso. Não pede ingenuidade, pede humildade. Não nos manda fechar os olhos para o erro, mas abrir os olhos com graça e misericórdia. Então, amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus, não julgue sem orar e chorar pelo seu irmão. Não seja um hipócrita. É somente aquele que foi julgado por Cristo que pode deixar de julgar de forma errada o irmão. Você já se percebeu diante do tribunal de Cristo? Você já se percebeu diante do seu Senhor? O que Ele disse para você? Quando você olha para Cristo, o que você vê? Não é um Cristo de braços abertos? Crucificado? Moído? Morto? O que você contempla? Não é um Cristo ressurreto? Glorioso? Santo? Poderoso? Plenamente capaz de salvar e iluminar os olhos daqueles que estão nas mais densas trevas. Não foi isso que Ele fez com você, meu irmão? Não foi isso que Ele fez com você, minha irmã? O que você ouviu dele? Não foi um eu te aceito? Porque eu te amo? É somente aquele que foi julgado por Cristo que pode deixar de julgar de forma errada, meu irmão. O desejo de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos, é que a igreja julgue. Não para condenar, mas para discernir. Não por orgulho, mas por amor. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, ore nesse momento. Senhor, antes de apontar o cisco do meu irmão, mostra-me a minha trave. Não podemos encerrar esse culto, esse sermão de forma diferente, senão orando dessa forma. Senhor, antes de me usar, me quebra. Antes de me levantar, me derruba. Antes de usar as minhas mãos, cura o meu coração. É isso que todos nós precisamos, irmãos. Nos percebermos diante da cruz de Cristo.
pois é no encontro com a cruz de Cristo, com os olhos iluminados, que tudo se torna nítido. Entre o cisco e a trave, Cristo deve ser a lente, pois somente assim seremos capazes de vermos uns aos outros e a nós mesmos com clareza. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor esteja no centro. Queremos que o Senhor esteja no meio. Queremos que o Senhor seja em nossas vidas, em nossos relacionamentos, o nosso intercessor. Olha para nós, Senhor. Olha para o teu povo. Estamos cansados. Cansados do pecado. Cansados de pecar. Cansados de cair de novo e de novo. Estamos cansados de não amadurecer. Estamos cansados de nos isolar. Estamos cansados das reservas que fazemos na nossa vida para proteger o quarto escuro do nosso coração. Nós estamos cansados disso. Mas alguns de nós, ainda que cansados disso, cansados de colher as consequências do pecado, alguns de nós ainda não estão dispostos a abandonar isso. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo ilumine o entendimento para que esses enxerguem com clareza que precisam do Senhor. Há também aqueles que estão cansados do pecado e estão cansados de tentar vencer o pecado. Tentam e tentam e tentam. Apesar dos muitos esforços, continuam perdendo. Para esses também eu clamo. Que o teu Espírito Santo ilumine o entendimento, ilumine os olhos, para que se voltem para a cruz de Cristo. Pois é ali que temos a nossa força. É ali que o processo de santificação começa e termina. É de ti, por ti e para ti, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a enxergar com clareza quem nós somos. E nos ajuda a enxergar com clareza as pessoas que nos cercam. Para que cada julgamento nosso seja segundo a tua verdade e a tua justiça. Torna-nos, Senhor, uma igreja que julga não pelas aparências, não uma igreja que julga superficialmente, de forma distante, sem amor e hipócrita. Nós queremos ser uma igreja que julga por meio da tua palavra e cheia do teu amor. Responde-nos, ó Deus. Faz isso em nós, por favor. Essa é a minha oração. É a oração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.